Boa tarde, pessoal. Como é que estamos aí? Tudo bem? Então, nós estamos começando aí com esse primeiro aulão para a turma de enfermagem, né, concurso PBH. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Dias, eu sou professor há um tempo aqui no Grupo Ideal. Eu sou enfermeiro, psicanalista, mestre em bioética, especialista em terapia intensiva. Então, hoje eu quero falar para vocês que essa ferramenta é nova para mim também, apesar da gente gravar vídeos, né? É a primeira vez que eu estou em interação online, então peço um pouco de paciência para me ir aprendendo, mexendo e entendendo, interagir aqui com vocês, tá? Como é que vai ser o modelo desse aulão? Primeiro, eu vou disponibilizar para vocês todos os slides que eu tenho de gravação de urgência e emergência das minhas aulas de enfermagem. Para quem já assiste, vai estar familiarizado. Para quem não assistiu, vai poder ter uma provinha aí de como que vai ser esse material. E aí eu vou pulando de assuntos em assuntos, dentro do tempo que a gente tem aqui, resolvendo uma questão, e eu vou dando a aula, tentando fazer um geralzão aqui para vocês do conteúdo de urgência e emergência para PBH, tá? Eu queria que vocês já me dessem um oi aí. Boa tarde, Luísa Ferreira Rabelo. Tá? Eu vou conversando com vocês aqui e dando um retorno. Se tiver dúvida sobre o conteúdo, vocês vão me perguntando aqui. De vez em quando eu vou parando aqui para ver o que é que vocês estão escrevendo, para a gente poder interagir, né, gente? Nessa época de pandemia, onde está todo mundo afastado, né, eu espero a gente poder estar interagindo aqui, mesmo que de forma virtual, tá? Eu queria que me falasse quem é que já está aí assistindo, me dá um alô, me fale quem são vocês, aonde trabalha, se não trabalha, tá? Estou vendo aqui uma pergunta da Juliana Simões. Todas as aulas vão ficar salvas? Sim, parece que o pessoal da equipe do Grupo Ideal está disponibilizando todo esse conteúdo aí. Oi, Cledson, Camilo de Assis, tudo bem? Graziele, Rosário, seja bem-vinda. Gente, antes da gente entrar no primeiro assunto aqui, eu queria dar uns recadinhos para vocês, tá? Primeiro, é que tem uma parceira do Grupo Ideal, que é o Coletivo Belas, tá? Que tem um projeto chamado Conexão Mulher e Saúde, da professora Petra Suscampos, Preta Sucampos. Essa ação tem o intuito de arrecadar doações para a compra de itens básicos de higiene e beleza a ser distribuído para as mulheres em situação de vulnerabilidade social em Belo Horizonte. Uma causa muito bonita, parabeniza a professora. E região metropolitana. Basta entrar no site da Ideal, prepara.com.br e clicar no QR Code disponível no site, ok? Um outro recadinho aqui, isso daqui é bom para vocês, tá? O Grupo Ideal, gente, para quem está participando dos aulões gratuitos do Grupo Ideal, vai concorrer a 11 bolsas integrais dos nossos preparatórios online, tá? Serão 11 sorteios e 11 bolsas integrais. Vocês vão poder escolher para qualquer curso online disponível no site a escolha do ganhador. O sorteio será feito pela ferramenta online, sorteio.gram.com, e ocorrerá hoje, tá? E amanhã, durante a transmissão dos aulões. Gratuitos ao vivo. Então, você se inscreve lá nos aulões, para quem já está assistindo, né? www.idealprepara.com.br. Já me informaram que assim que acabar a minha aula aqui, já vai ter um sorteio, tá, de uma dessas bolsas, tá? E para concorrer, quais são as regras? Seguir o perfil do Grupo Ideal, Grupo Ideal no Instagram, comentar na imagem oficial do programa, citando 3 amigos. As pessoas que marcaram nos comentários perfis empresariais ou de marcas, personalidades ou fake serão desclassificadas, ok? Bom, Zilda, isso aí, então participa. Zilda Dias dos Santos, participa do sorteio aí, tá? Vamos começar, gente? Vamos falar de um primeiro assunto que costuma aparecer muito em questões de concurso. Só um minutinho, deixa eu pegar uma água aqui, que senão eu não dou conta, né? Um minuto. Deixa eu explicar para vocês uma coisa.
Para aqueles que estão se preparando para o concurso, vocês leram o edital? Deram uma olhada no edital? Me respondam aí. Vocês viram o edital? Leu o conteúdo programático? A Juliana está perguntando aqui, quem ganhar, vocês vão avisar pelo Instagram. Eu creio que sim, Juliana. Eles vão informar aqui logo depois da minha aula, ok? Bom, vocês leram o edital, gente? Vocês não acharam o edital muito ambíguo? É um edital em termos de conteúdo programático e referências bibliográficas. Sim, áudio e vídeo aqui, estou falando do pessoal do suporte, está ok. Vocês viram que, por exemplo, tem conteúdos lá no conteúdo programático, por exemplo, especificamente parada cardiorrespiratória, mas na referência não tem uma referência, não está falando qual protocolo que vai ser usado para o concurso? Pois é. Infelizmente, nós percebemos que existe uma discrepância muito grande entre o conteúdo programático e as referências bibliográficas. Qual a dica que eu dou para o aluno? Veja as referências bibliográficas, estuda as referências bibliográficas, mas não esqueça dos conteúdos programáticos. Não se guie só por um. Né? Então, tem vários assuntos lá. Por exemplo, tem assistência em saúde mental. Não tem nenhuma referência de nenhum protocolo ou de uma lei específica, né? Nenhuma regulamentação específica de saúde mental no concurso. Ok? Então, vamos ficar de olho nisso daí. Qual que é o primeiro tema que eu vou trabalhar aqui com vocês? Infarto agudo do miocárdio. Geralmente, lembrando que as doenças cardiovasculares cerebrais são as doenças que mais matam no país. Né? Então, uma vez que isso acontece, muitas vezes aparece em prova de concurso público esses temas das doenças cardiovasculares cerebrais, tá? Outra coisa que eu vou falar aqui para vocês, à medida que eu vou falando de um assunto, eu uso uma questão guia para a gente introduzir o assunto e depois eu vou comentando o assunto, fazendo uma revisão geral. E assim nós vamos por sequência, ok? Vamos ver essa primeira questão aqui. O que ela está nos falando? O infarto agudo do miocárdio é o processo pelo qual áreas de células miocárdicas no coração são destruídas de maneira permanente, ok? São considerados achados nos pacientes com infarto agudo do miocárdio, exceto, vamos lá, letra A dor torácica é previsível, consistente, acontece aos esforços, mas é aliviada pelo repouso. Letra B, os pacientes podem apresentar falta de ar, náuseas, taquipneias, palpitação, aparência pálida, ansiedade e inquietação. Letra C, as alterações clássicas no eletrocardiograma são inversão da onda T, elevação ou depressão do segmento ST e desenvolvimento de uma onda Q anormal. Letra B, com frequência, os exames laboratoriais usados para diagnosticar o infarto agudo do miocárdio, né, inclui a CK total, a CK-MB massa, a avaliação das isoenzimas, além de uma análise de mioglobina e troponina. Aqui, a nossa resposta certa vamos lá, gente, chuta aí, ou faz a questão aí. Seria, qual que estaria errada? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Alguém consegue dar uma olhada aí, ler essa questão? Dá para vocês verem e participar aqui comigo? Queria ver a resposta de vocês aí no chat. Vamos lá. Vamos avaliar uma por uma? Olha só, a dor torácica é previsível. Né? Como que no infarto agudo do miocárdio, que é um evento agudo, que é um evento desconhecido, a dor seria previsível? Né? Então, daí de cara, a gente já sabe, mais ou menos, que letra que estaria errada. Isso aí, Clarice, letra A, Zilda, letra A, Ana Paula Sena Nascimento, letra A. Então, já de cara, essa é uma questão mais fácil que a gente elimina. Mas eu estou usando essa questão como guia. Tá? Vamos falar do assunto infarto agudo do miocárdio. É um assunto que todos vocês dominam, gente? Me dizem aí. Daniele também, letra A. Amanda, letra A. Luísa,
Então, todo mundo aí na letra A, isso mesmo, é a letra correta. Todo mundo domina esse assunto do infarto agudo do miocárdio? Vamos lá. Qual que é o conceito? Pois a Daniele está falando aqui que a letra A descreve angina. Muito bom, Daniele. É isso aí, gente. Vamos participando, vamos dialogando aqui. Realmente, quando a gente fala de uma dor torácica previsível, que a Daniele está falando, ele descreve uma angina estável. Tá? Vamos falar das síndromes coronarianas agudas. Síndrome coronariana aguda. Como o próprio nome diz aqui, por ser uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas, né, que é multifatorial, pode ser diversas causas, mas a síndrome é a descrição de um quadro clínico, um conjunto de sinais e sintomas de diversas etiologias. Como a gente está falando de síndrome coronariana aguda, nós estamos falando de uma síndrome que está relativa à isquemia miocárdica relativa à irrigação das artérias coronárias. As síndromes coronarianas agudas, nós temos 3 classificações, ou podem ser de 3 etiologias. As anginas instáveis, os infarto agudos do miocárdio sem supra-desnivelamento do segmento ST, sem supra de ST, e o infarto agudo do miocárdio com supra-desnivelamento do segmento ST, né? Síndrome coronariana aguda. Então, esses 3 quadros compõem a síndrome coronariana aguda, que é referente a uma isquemia miocárdica. Quando a colega fala assim, essa letra A descreve um quadro anginoso? Sim. Qual quadro anginoso? De angina estável. A angina estável, o médico, né, já tem conhecimento, já tem um diagnóstico do paciente, ele vai apresentar essa dor torácica de forma previsível toda vez que fizer um esforço físico. Já vi isso também em bastante questão de concurso, onde eles misturam o conceito dos infartos agudos e da angina instável com o conceito de angina estável. Então, vamos lembrar, angina estável é sempre uma dor previsível. Quando é que ela é previsível? Uma dor aos esforços. Tá? Então, isso daqui, esses 3 tipos que podem se apresentar síndromes coronarianas agudas, eles servem também para referenciar o tratamento. Então, as anginas instáveis. O que são as anginas instáveis? É esse quadro anginoso de uma dor precordial, retroesternal, de origem abrupta, né? E que ela pode se irradiar para o dorso, para o membro superior direito, para a mandíbula, ou até mesmo para o membro inferior. Pode se apresentar também com uma epigastralgia, também associado à dor torácica. Esse paciente pode acompanhar uma taquipneia, náuseas e vômitos, tá? Uma sudorese. Então, isso daí seria um quadro de uma dor anginosa típica. Mas o que caracteriza ela como instável? É uma dor que é abrupta, não é esperada. O paciente está em repouso. É uma dor que com o paciente em repouso, né? Na angina estável, geralmente o paciente, quem está falando aqui é a Clarice Meirelles, tá certo, Clarice? Geralmente nos pacientes com angina estável, a dor ela cessa o uso de nitrato, tá? Desosorbida, que é um vasodilatador, né, coronariano aí. Agora, nas anginas estáveis, não. Agora, o que tem de diferente? Nas anginas, não tem alteração no eletrocardiograma, tá? Geralmente, não tem os tipos de alterações que a gente vê aqui. E, principalmente, não tem alteração nos exames laboratoriais. Que exames são esses? Esses daí que estão descritos na letra D. Tá? Os exames laboratoriais para diagnosticar o infarto CK total, CKMB, avaliações das isoenzimas, né? O que nós estamos falando? Das troponinas. Né? Não, troponina não é isoenzima, tá, gente?
das troponinas e da mioglobina. Antigamente utilizava-se muito a mioglobina antes da gente ter essa troponina que tem mais, as troponinas que têm mais especificidade e mais sensibilidades para diagnosticar necrose do músculo cardíaco. Tá? Antigamente se utilizava. Em alguns serviços, eu acho que não tem, acho que a maioria dos serviços, pelo menos em Belo Horizonte, tem esse recurso do exame da troponina. Os infartos sem suprassegmento de ST, sem supradesenvelamento de ST e com supra de ST. Desses três, gente, o pior prognóstico é esse aqui, ó, com supradesenvelamento de ST, que ele mostra uma oclusão total de uma artéria, de uma artéria coronária, ok? Então, o pior prognóstico seria o infarto com supra de ST. Ok? Deixa eu achar um slide para a gente continuar falando disso aqui. Então, vamos lá. As coronárias, né? Lembrando que as coronárias são as artérias que irrigam todo o coração, que permite o fluxo sanguíneo para todo o coração, tá? E aí elas são divididas em artéria coronária esquerda e artéria coronária direita. A artéria coronária esquerda que se divide em circunflexa, e artéria coronária, essa é o ramo ascendente, que divide em ramo direito e esquerdo, e artéria coronária direita, que tem o ramo descendente. De acordo com a obstrução que vai tendo anatomicamente em cada uma das coronárias, pode gerar uma alteração no eletrocardiograma. Uma dessas alterações é o supradesenvelamento do segmento ST, que eu vou falar aqui para vocês o que é. Ok? Então, quais são as formas de acontecer um infarto agudo do miocárdio das síndromes coronarianas agudas? Primeiro, um trombo sobre a placa aterosclerótica vulnerável. Segundo, espasmo coronariano ou vasoconstrição. Terceiro, progressão de uma placa aterosclerótica. E quarto, desequilíbrio da oferta e consumo de O2. Vamos lá. Um trombo sobre a placa aterosclerótica vulnerável. Geralmente, gente, deixa eu ver se eu tenho esse slide aqui. Aqui, ó. Isso daqui é ótimo para a gente ver. Aqui tem uma placa de ateroma obstruindo. Deixa eu colocar aqui para vocês. Esse é o principal evento fisiopatológico dos infartos agudos do miocárdio, das síndromes coronarianas agudas. Geralmente, eu vou fazer um desenho aqui para vocês. Imaginem que aqui eu tenho uma artéria coronariana e aqui eu tenho uma placa de ateroma obstruindo parcialmente o lúmen dessa artéria. Tá? De acordo com como está aqui na imagem do slide. Ok? De acordo, mostrando aqui para vocês, né, uma obstrução parcial da coronária, e aqui o que eu desenhei do lado, uma obstrução parcial da coronária com a placa de ateroma. O que pode acontecer, que é isso daqui que vai estar no slide, para quando vocês quiserem estudarem para além do nosso aulão aqui. Por picos hipertensivos, os pacientes que têm diabetes, entre outros, essa placa pode se romper. Uma vez que essa placa se rompe, expõe esse conteúdo da placa aqui no interior da artéria e acontece uma cascata de coagulação onde vai formar um trombo obstruindo toda a artéria. E isso é a ruptura de placa aterosclerótica, a principal causa dos infartos mais graves com supradesenvelamento do ST. Tá? Então, voltando lá àquele slide. Os espasmos coronarianos também podem ser causas de infarto agudo do miocárdio. Por exemplo, os pacientes que usam metanfetaminas, que usam cocaína, que chegam nos pronto atendimentos com uma dor torácica, geralmente os pacientes jovens. Tá? Pode acontecer aos poucos também com progressão da placa e um desequilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio. Então, o paciente que já tem placa de ateroma, placa de ateroma obstruindo, junto com uma cardiomegalia, onde a demanda de oxigênio do coração é maior, ele pode passar por um infarto agudo do miocárdio. Obrigado, Zilda, pelo elogio. O Cledson Camilo de Assis aqui, ó, ele está perguntando qual o tempo para constatar a janela de exames.
ô Clédson, o que a literatura fala para a gente? Vê se eu estou entendendo sua pergunta. Você quer saber em quanto tempo que tem alterações nos exames? Seria isso? Em quanto tempo da dor torácica já começa a tocar, por exemplo, a troponina, a CK total? Seria isso? Você me coloca aqui que eu volto na sua questão, ok? Gente, vamos continuar aqui. Como é que a gente vai estruturar o diagnóstico e o atendimento do infarto agudo do miocárdio? 3 coisas têm que ser consideradas. Primeiro, a questão clínica, a apresentação clínica. Segundo, o eletrocardiograma. Terceiro, os exames que vão confirmar isso. Vamos lá. Quais são a clínica do infarto agudo do miocárdio? Eu acho que tem slide aqui. Gente, deixa eu voltar nesse slide anterior, mostrando aqui quais são os fatores predisposição para infartos, né? Diabetes é um fator com elevadíssimo relação com infartos, níveis séricos elevados de colesterol e triglicerídeos, obesidade, tabagismo, falta de atividade física, ou seja, o sedentarismo, períodos prolongados de tensão, frustração e hostilidade, idade, a incidência aumenta a partir dos 30 anos, acontecem mais no sexo masculino e o uso de contraceptivo oral em mulheres com mais de 40 anos, ok? Vamos lá. Isso daqui eu vou voltar para falar para vocês da CK total e da CKMB. Qual que é... Eu falo aqui para vocês. Qual que é a apresentação clínica que o paciente de infarto agudo do miocárdio... Já te respondo, viu, Clédson? O infarto agudo do miocárdio, ele apresenta, né? Para a gente chegar nessa conclusão que esse paciente está passando por uma síndrome coronariana aguda. Como eu falei para vocês, os sintomas se dividem no quadro típico e no quadro atípico. Qual que seria a sintomatologia típica do infarto agudo do miocárdio? Primeiro, uma dor retroesternal, como eu já falei anteriormente, essa dor em característica de opressão, queimação ou sensação iminente de morte, essa dor que pode se irradiar para o dorso, para o membro superior direito, para o membro inferior e para a mandíbula. Essa dor pode aparecer associada à epigastralgia, pode aparecer junto taquicardia, palpitação, sudorese, náuseas e vômitos. Esse seria o quadro típico das síndromes coronarianas agudas. Agora, pode acontecer quadros atípicos, por exemplo, como síncope. A pessoa perde o nível de consciência, tá? Isso seria um quadro atípico das síndromes coronarianas agudas. Além disso, a pessoa pode aparecer só com uma epigastralgia, tá? Então, essa é a sintomatologia do infarto agudo do miocárdio. Respondendo a pergunta do Clédson, qual que é o tempo, a janela, né, desde que começa a dor até alterar os exames? A literatura diz que já dos primeiros 30 minutos, já de dor torácica, já tem alterações nos exames, tá? Lembrando que os exames do infarto agudo do miocárdio, alguns são mais específicos, outros são mais sensíveis. O que quer dizer isso? Tem exames que a gente consegue detectar com mais rapidez, mas tem pouca especificidade para o infarto agudo do miocárdio. Por exemplo, CK total, ou CPK total, se você tiver uma lesão muscular, ele também vai ser alterado e não necessariamente vai ser um infarto agudo do miocárdio. É um exame que talvez tenha maior sensibilidade, conseguimos detectar o quanto antes, mas ele é pouco específico para o infarto agudo do miocárdio. Agora, já as troponinas já são exames de alta especificidade para o infarto agudo do miocárdio. Ok? A pergunta aqui, gente, eu vou perguntando e a gente vai interagindo. A pergunta da Maria Lopes das Graças. Existe um tempo né, para os sintomas, para ser realizados os exames? Geralmente, quando a gente vai atender o infarto agudo do miocárdio, a gente trabalha, o que a literatura fala? De 2 tempos ideais. Primeiro, é o que a gente chama de porta-ECG, ou seja,
não é para fazer os exames. O ideal é que entre a chegada do paciente com dor torácica e a realização de um eletrocardiograma, eu faça em 10 minutos, tá? Para acelerar o processo aí. E a outra coisa seria, o outro indicador seria o porta-balão, ou seja, ele não está falando, a literatura não está falando de exames, está falando primeiro de ECG e o segundo do tratamento, que seria uma angioplastia. Desde a chegada do paciente, tá? Na porta lá da urgência, até a insuflação do balão numa angioplastia de resgate, o ideal é que ocorra em 90 minutos. Agora, quanto aos exames, Maria Lopes, o mais rápido que puder ser colhido na dor torácica, melhor é para o paciente, ok? Continuando. A outra questão que a gente tem que avaliar, além da questão clínica, seria o eletrocardiograma. Primeira coisa que tem detectado, tem supra de ST? Não tem supra de ST? Eduardo, que supra de ST é esse que tanto você fala? Vamos lá. Vamos lembrar do eletrocardiograma normal, tá, gente? Aqui é um aulão, gostaria de ter tempo hábil para dar uma aula para vocês de eletrocardiograma, aliás, é um assunto que eu adoro, viu? Mas vamos relembrar aqui. Quais são as ondas de um eletrocardiograma normal? Primeira onda, onda P, ela precede o QRS, é uma onda de menor amplitude e menor tamanho, tá? E ela é referente à despolarização atrial. O espaço PR seria esse espaço linear que envolve desde o início da onda P até o início do complexo QRS. E ele fala desse tempo em que o estímulo é lentificado pela passagem no nó atrioventricular. O QRS refere à despolarização ventricular. Depois do segmento ST, uma vez que o ventrículo está contraído, ejetando o sangue para fora das grandes artérias, existe, então, uma estabilização da eletricidade, da questão eletrofisiológica do coração, que dá esse segmento ST, até começar a onda T, que é uma repolarização ventricular. Então, o que é a referência para a gente aqui no infarto agudo do miocárdio? Se esse segmento ST, se ele sobe ou se ele desce, tá? Ele subiu, nós chamamos de supradesnivelamento do segmento ST. Ele desceu, infradesnivelamento do segmento ST, que nos diz de uma questão isquêmica. Outras alterações que podem aparecer no infarto. Uma onda Q patológica, porque aqui é o QRS. Quando a onda Q fica muito grande, ela pode ser sinal de isquemia. Pode aparecer também uma isquemia que não é tão aguda, com uma inversão da onda T. Ok? Então, seria mais ou menos aqui. Ó. Deixa eu mostrar aqui nesses slides para você. Então, por exemplo, se eu tenho uma isquemia da circunflexa, que vai afetar essa área lateral do coração, né? Existe uma área que ela é a principal que perde a circulação, que vai entrar em necrose. A área subjacente vai ter uma lesão, que é um edema, um inchaço das células, e a área por fora que vai ter uma isquemia. Quando nós temos necrose, geralmente há uma lesão, há um supradesnivelamento do segmento ST. Ok? Então, mostrando aqui para vocês, o ECG normal, com miocárdio íntegro, o segmento ST aqui retilíneo, e aqui o segmento ST suprado, aumentado, que é indicativo de lesão isquêmica no miocárdio. E aqui uma inversão de onda T, ok? E aqui uma onda Q importante. Respondendo a Dayana Cristina aí, vai ter sorteio sim, tá, gente? Vão ser 11 sorteios durante o aulão hoje e amanhã. Vamos aproveitar que nós estamos dentro de casa, né? Os mineiros falam, nós estamos dentro de casa. Para aqueles que estão trabalhando, força aí, ainda bem que temos vocês para contar nesse momento, né? Mas para aqueles que estão dentro de casa, vamos estudar. O concurso está chegando aí. Então, o segundo critério seria determinar
alterações eletrocardiográficas. E o terceiro critério seria os exames. Que exames que são esses? Né? Voltando lá no início, que nós falamos. As creatinas fosfoquinases, né? Nós temos a CKMM, CKMB e CKBB. O que seria CK total? A soma de todas essas creatinases. A CKMB, ela está presente na língua, no intestino delgado, no útero e na próstata. Então, quer dizer que não tem, ela é específica para o coração, mas também está presente nesses outros tecidos. A poliomielite, distrofia muscular, efeitos do álcool, exercícios musculares, convulsões, traumatismos, cirurgias, injeções intramusculares podem alterar CK. Né? Então, o que é mais específico para confirmar o infarto agudo do miocárdio? As troponinas, que são específicas do músculo cardíaco. Estudos seriados de enzimas a 4 horas, durante 1 ou 2 dias, devem ser feitos no paciente com infarto agudo do miocárdio. E uma diminuição a partir das 48 horas iniciais desses exames. O que acontece aqui? Ó? Eu coloquei esse slide para vocês verem o que acontece para a liberação das enzimas. Uma vez que nós temos a isquemia, a obstrução da artéria coronária, né? Olha lá, a coronária sendo obstruída, há uma redução da produção de ATP e de pH intracelular. Isso vai fazer com que tenha um edema celular, ok? E aí vai ter, nessa lesão, liberação de radicais livres. Esses radicais livres que também são responsáveis pela dor torácica. Então, as células vão entrar em edema, tá? E acaba rompendo-se a membrana celular, liberando a CKMB e as troponinas. Ok? A Maria Lopes está perguntando aqui, professor, quais são os lados que acontece o infarto? Estou falando das paredes. Maria, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Você está me perguntando onde é que pode apresentar alterações eletrocardiográficas de acordo com o lado do infarto? Me responde aí se foi isso. Mas, já que ela tocou nesse assunto, acho pouco provável que seja cobrado isso para o enfermeiro, mas vamos ver aqui. Como é que as alterações eletrocardiográficas aparecem no infarto de acordo com a localização? Vamos lembrar lá do triângulo de Enthoven no eletrocardiograma, onde nós temos D1, diferença de potencial elétrico entre braço esquerdo e entre braço direito e braço esquerdo, D1, D2 e D3. AVR, AVF e AVL. Por exemplo, se eu tiver uma lesão coronariana direita, possivelmente eu vou ter alteração aqui em D2 ou em D1, se for mais superior. Se eu tiver do lado esquerdo, em D1, em D3. Se eu tiver do lado esquerdo, em AVR. Se eu tiver do lado esquerdo, em AVL. E se eu tiver mais inferior, em AVF. Agora, o mais importante que essas... Então, vamos lá, Maria, continuando. Mais importante que essas derivações periféricas são as derivações precordiais. Imagina que o coração está aqui. V1 e V2 é referente às coronárias direitas. As derivações V3 e V4 são referentes à descendente anterior. E as derivações V5 e V6 são referentes à parede lateral esquerda, geralmente referente às circunflexas, ok? Rafaela, professor, você disponibilizará os slides? Sim, já passei todas as minhas aulas que eu dou no conteúdo que está gravado em forma de slides, já passei para o pessoal disponibilizar para vocês, tá? No final de todas as minhas aulas, tem lá meu e-mail, dreduardias@gmail.com. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, é só entrar em contato comigo. Pessoal, mais alguma questão aí com os infartos agudos do miocárdio? Deu para fazer uma revisão geral? Vocês querem sugerir alguma coisa? Vocês querem falar do tratamento? Me respondam aí.
Só vou dando uma dica sobre o tratamento aqui, ó. Deixa eu passar aqui e achar os slides para vocês. Tratamento. Então, o paciente chegou com infarto agudo do miocárdio. Primeiro, você tem que determinar se ele tem supra ou não. Depois, se não tiver supra, ou se tiver supra, ele já vai ser indicado direto para uma angioplastia de resgate ou para um trombolítico. Seria o tratamento definitivo para revascularização do miocárdio. Posteriormente, esse paciente internado em terapia intensiva, ele pode ser submetido a uma cirurgia de revascularização do miocárdio, ok? Bacana. Mas até definir se ele vai por uma angioplastia ou de resgate no setor de urgência, ou se ele vai usar um trombolítico, existe um tratamento inicial para poder minimizar o dano nos infartos agudos do miocárdio. Aí, o que visa o tratamento? O ácido acetil salicílico como antiagregante plaquetário, assim como o clopidogrel e o tirofiban. Pode ser administrado nesses pacientes as heparinas para evitar a formação de novos trombos, os nitratos com uma isosorbida para poder fazer uma vasodilatação, e alguns casos mais graves podem ser utilizadas as nitroglicerinas, como, por exemplo, o tridil, que requer a atenção, ou seja, uma mensuração da pressão arterial de forma contínua. Podem ser administrados beta-bloqueadores para reduzir a frequência cardíaca desse paciente e reduzir a demanda de oxigênio, assim como antagonistas de canais de cálcio para controlar, inibidores de ECA para controlar a pressão arterial. Então, esse daí seria o tratamento inicial, esse protocolo das síndromes coronarianas agudas. Uma vez definido, iniciado esse tratamento, tem que ser definido se esse paciente tiver supra de ST, se ele vai fazer trombólise ou angioplastia. Né? Os dois trombolíticos que a gente mais tem no mercado, e que eu usei na minha prática, foi... Nossa, gente, agora me faltou, me ajuda aí, os trombolíticos, gente. Alteplase e streptokinase. Lembrei, né? A gente acaba esquecendo. Ô, Cíntia, eu não sei se a aula vai ficar gravada. Você pode perguntar isso aí para o pessoal do Grupo Ideal. De qualquer forma, para aqueles que quiserem, eu tenho essa aula em mais detalhes, infarto agudo do miocárdio, no meu conteúdo de urgência e emergência no preparatório para PBH. Beleza, Cíntia? Gente, vamos mudar de assunto? Vamos falar de uma outra questão? O pessoal de suporte falando aí que os slides ficarão, sim, disponibilizados. Vamos mudar de assunto aqui, gente. Vamos falar de um outro tema que vai cair no nosso concurso. Vamos falar de politrauma. Eu já trabalhei um tempo no João 23, se eu não me engano, de 2007 a 2009, a 2010, eu trabalhei na UTI do João 23, e lá eu pude vivenciar algumas experiências com o paciente trauma, ok? Antes da gente seguir, deixa eu responder aqui. Boa! O Cledson está perguntando aqui. Bom, Cledson, que bom que você perguntou. Muito boa pergunta. O Cledson está perguntando, professor, quando é que a morfina entra no infarto agudo do miocárdio para analgesia? Tá? A morfina, gente, ela entra quando se administra os nitratos, a isosorbida, por exemplo, sublingual, né, o isordil, e mesmo assim a dor é persistente. Então, é administrado morfina nesse paciente. O legal da morfina é que ela também tem um efeito vasodilatador, principalmente em artérias pulmonares, né? O assunto é muito extenso, a gente acaba esquecendo de uma coisa ou outra. Nos infartos agudos do miocárdio, o paciente pode evoluir para edema agudo de pulmão. Então, muitas vezes, administrar morfina nesses pacientes para analgesia, nos pacientes com um infartamento mais grave, além da analgesia, ele traz uma leve dilatação para a artéria pulmonar, evitando uma complicação com o edema agudo de pulmão. Respondido aí, Cledson? Cledson participando bastante, pessoal participando. Vamos continuar aí. Vamos falar um pouco sobre os politraumas. Tá? Vou tentar dar uma visão geral aqui. Vamos começar com uma questãozinha sobre politrauma.
A avaliação primária do paciente com trauma maior deverá ocorrer conforme o protocolo de atendimento inicial do politraumatizado, recomendado pelo Advanced Trauma Life Support, ou seja, pelo protocolo de ATLS. Tá? O último passo do protocolo de atendimento ao trauma consiste em, letra A, avaliação das vias aéreas. Letra B, avaliação da respiração. Letra C, avaliação das disfunções neurológicas. Letra D, exposição da vítima. E letra E, avaliação da circulação. Ou seja, qual que seria o último passo do protocolo de atendimento do trauma? Seria a nossa opção letra D, exposição da vítima. Olha só, que questão ambígua essa daí, né? O que é a avaliação inicial no politrauma? A avaliação inicial é um método que a gente tem de memória e para poder, é um tipo como se fosse um checklist, eu avalio isso, avalio aquilo, para me poder dar o atendimento inicial aos pacientes, ok? Ele é dividido em 5 letras, A, B, C, D, E. Né? O que poderia confundir aí é que o aluno vai lá e marca que o último passo é a avaliação letra E, mas a letra E não é a avaliação circulatória. Letra E seria a exposição, expor a vítima. Tá? Bom, então seria como que uma questão pode aparecer aí nas questões de concurso, ok? Então, vamos falar um pouquinho de politrauma? Vamos falar um pouquinho de avaliação inicial e atendimento inicial? Deixa eu achar o slide aqui para vocês. Vamos lá. Avaliação inicial. Gente, eu quero que vocês entendam que nessa avaliação inicial, como é que ela foi desenvolvida? Vamos pensar num paciente politrauma, de uma causa externa de morte. Seja queimadura, atropelamento, queda da própria altura, que acontece com idosos, vítima de espancamento, independente, afogamento, da causa externa de morte, já que nós estamos falando de uma causa que não vem do organismo, é externa ao organismo, a gente tem um raciocínio para dar esse primeiro atendimento. Vamos lá. Quais são os órgãos que devem ser mais priorizados para manter a vida? Cérebro, pulmão e coração, não é isso? Ou seja, para me manter a vida, eu preciso desses órgãos, que são chamados órgãos-alvos, esses órgãos primordiais, funcionando bem. Então, para a minha oxigenação o sangue chegar no cérebro, a primeira coisa que eu preciso é de um coração batendo e de um sangue dentro dos vasos. Mas, para isso, esse sangue tem que estar bem oxigenado, ou seja, para me manter circulação ou fluxo sanguíneo cerebral, eu tenho que ter troca gasosa entre oxigênio e dióxido de carbono, que é feito através da hematose no pulmão. Eu preciso de ter sangue nos vasos e o coração está batendo para me garantir fluxo sanguíneo cerebral. Ou seja, para me manter a vida num primeiro atendimento, é isso que eu tenho que fazer. Então, se eu tenho que manter o sangue oxigenado, um sangue circulando para chegar ao cérebro, a primeira coisa que eu tenho que avaliar são as vias aéreas superiores. É a primeira coisa em todo paciente politrauma. O ar tem que entrar e tem que sair da via aérea para que ele possa oxigenar o sangue e assim chegar ao cérebro. Então, nesse primeiro passo, o que a gente avalia? Vias aéreas superiores com controle da coluna cervical. Lembrando que todo paciente de trauma é potencialmente uma vítima de trauma raquimedular. E isso eu já vi aparecendo em várias provas, viu, gente? Deixa eu dar uma lida aqui no chat. André, obrigado pelo elogio. A aula é para vocês mesmo. Obrigado, Cledson, também. Vamos continuar aí, gente.
Uma vez que a minha via aérea está aberta, né, a via aérea está exposta, e eu tenho controle da coluna cervical, o próximo passo seria respiração. Ou seja, o meu paciente, de onde vem B? Breathing, de respirar. Respiração e ventilação. Uma vez que eu avaliei e tornei patente abertas as vias aéreas com controle da coluna cervical, está na hora de ventilar esse paciente. Está na hora de perceber se ele está ventilando, se ele tem uma expansibilidade torácica simétrica, se ele não tem trauma torácicos, como pode acontecer pneumotórax, né, abertos ou fechados. Se ele tem hipertimpanismo no tórax, ou se ele tem maciçez à percussão, que é compatível com o hemotórax. Né? Além disso, eu tenho que manter a ventilação desse paciente e administrar oxigenação suplementar. No passo C, que é circulação, o que tem que ser avaliado? Frequência cardíaca. Gente, oximetria de pulso tem que ser avaliado no passo B, hein? Passo C, frequência cardíaca, pressão arterial, presença de sangramento e hemorragias. Tá? Nesse momento, tem que conter hemorragias. Nesse momento, tem que estar avaliando frequência cardíaca e pressão arterial. Caso o paciente entre parada cardiorrespiratória, começar uma RCP. Uma vez que eu fiz isso, o próximo passo seria a avaliação neurológica. Tem duas formas de ser avaliado aqui. Pelo método AVDI, que é uma sigla, ou seja, se está alerta, se responde a estímulo verbal, se responde a estímulo doloroso, se está inconsciente. E a escala de Coma de Glasgow, tá? Para quem não domina a escala de Coma de Glasgow, vamos estudar, que eu também já vi aparecendo em diversas questões de concurso. E o passo é expor a vítima para uma avaliação cefalocaudal. Ou seja, é nesse momento que a gente vai perceber se tem fraturas, né? Se o paciente tem alguma outra deformidade, fratura pélvica e por aí vai. Ok? Então, lembrando que nos traumas, o atendimento inicial, ele é junto com a avaliação inicial. Como é que isso é feito? É assim, ó. Avalie o passo A. Né? Vias aéreas estão desobstruídas? Se não estão, eu faço duas manobras, chin lift ou jump thrust, que está referente à elevação da mandíbula, elevação do mento, com controle da coluna cervical, além de eu poder usar uma cânula orofaríngea. Tá? Então, por exemplo, aí, ó, manobra de chin lift, manobra de jump thrust. E isso daqui seria a cânula orofaríngea ou a cânula de Guedel. Né? Por exemplo, no passo B, avalio respiração. O meu paciente está respirando, não está? Tem que ser feito ventilação, administrar oxigênio nesse paciente. Tá? Aqui está mostrando para vocês um caso de pneumotórax aberto. Gente, já vi isso em algumas questões de concurso. O que se deve fazer? Gostaria que todo mundo aí me respondesse. Deixa eu até tirar do slide aqui. O que se faz numa urgência para conter a evolução do pneumotórax aberto? Vamos lá, gostaria que vocês participassem. Alguém pode me responder aí? Deixa eu ler o nome do pessoal que tem participado aqui, ó. Andréia, Cledson. Deixa eu ver mais quem aqui que tem participado da aula. E quem não participou também, viu, gente? Nayara Alves, Cíntia. Vamos aí, gente, vamos participar. O que eu faço num caso de pneumotórax aberto? Qual que é para me conter a evolução do pneumotórax aberto? Alguém aí? Vocês estão quietinhos aí, gente? Vão me deixar falando sozinho? Sou ansioso. Vamos lá. Boa, Clarice. Boa, Maria Lopes. As duas respostas estão corretas, né? Num pneumotórax aberto, a primeira coisa que a gente se faz, isso aí, Maria Lopes, imagina aqui um tórax lateral, e aqui eu tenho uma abertura, tá? O ar, durante a
inspiração ele sai por essa abertura e durante a expiração ele entra por essa abertura. Aí vamos pensar aqui, ó, num pulmão. O ar vai entrando e comprimindo na cavidade pleural e vai comprimindo o pulmão e dando até um desvio aqui da linha pulmonar, tá? Então, num pneumotórax aberto, a primeira coisa que a gente faz é um curativo de 3 pontas. Isso mesmo. Né? Geralmente se pega uma superfície de plástico, como está mostrando aqui, e fecha 3 pontas dele. O que vai acontecer? Durante a inspiração, o ar vai sair, durante a expiração, ele vai criar um vácuo, vai colabar aqui na parede torácica e não vai deixar progredir o pneumotórax. Logo depois disso, o que seria o tratamento? Um dreno de tórax. Zilda, vamos lá, Zilda, para você poder entender. Quando é que é feito a punção, que é feito geralmente próximo ao 5º espaço intercostal com gelco? Não é no pneumotórax aberto, é no pneumotórax fechado. Né? Então, aquela pessoa que teve um trauma de tórax, feriu o tórax, teve uma lesão. E aí, deixa eu fazer um desenho aqui para exemplificar para vocês. A pessoa teve uma lesão, tá? O pulmão tá aqui, a pleura está aqui, ó. O pulmão está aqui. Aí a pessoa teve uma lesão na parede pulmonar, ok? Então, o pneumotórax é fechado porque ele não tem contato da cavidade torácica com o externo. Então, à medida que o ar sai, ele vai acumulando aqui na cavidade pleural, comprimindo o pulmão. Aí, nesse caso, é feita uma pulsão de alívio. Muito bom, Zilda, muito bom ter lembrado. Vamos lá, gente, vamos participar. Né? Vamos lá, outra perguntinha bacana. Queria que vocês participassem aí. Qual que é a principal... vamos pensar aqui, A, B, C, D, E. Quando eu avalio hemorragias, né, que tipo de complicação que o meu paciente pode ter? Choque. Que tipo de choque que seria esse? Seria um choque cardiogênico, um choque obstrutivo, um choque distributivo ou um choque hipovolêmico? Vamos lá. Quem vai participar aí? Paola, isso mesmo. Curativo de 3 pontas, Paola. Isso mesmo. Paola, Zilda... Maria Lopes, quem é que vai me responder? Cledson. Obrigado, Zilda. Vamos lá. Gente, qual tipo de choque que acontece no trauma? O principal tipo de choque? Cardiogênico, choque hipovolêmico, choque distributivo ou choque obstrutivo? Vamos lá. Quem vai me responder? Bom, até vocês responderem, eu vou falar aqui para vocês dos tipos de avaliação neurológica que acontece no passo D. Isso mesmo, Maria Lopes, choque hipovolêmico. Clarice, choque hipovolêmico. Andréia, isso mesmo, choque hipovolêmico. Gente, o que seria um choque distributivo? Alguém sabe me responder aí? Ou melhor, para a gente facilitar aqui nossa interação, me fale uma causa de choque distributivo, porque o trauma é a principal causa do choque hipovolêmico. E do choque distributivo? Choque hipovolêmico. Paola, o trauma é a principal causa de choque hipovolêmico. Eu queria que vocês me falassem a principal causa de choque distributivo. O que é um choque distributivo? Alguém sabe me falar? A principal causa de choque distributivo? Hein, pessoal? Vamos lembrar o que é o choque distributivo. Eu tenho uma má distribuição entre o sangue venoso e o sangue arterial. Tá? E aí, geralmente, é acompanhado, o que é mais marcante no choque distributivo, é uma vasodilatação arterial. Ou seja, o vaso está tão dilatado que o sangue vai perdendo força de circulação. Má perfusão, Luísa, vamos lá. Aqui, Clarice, choque anafilático.
É isso aí, gente. As principais causas de choque obstrutivo, são todos aqueles que causam vasodilatação sistêmica. Sistêmica. Quais são as causas de choque distributivo? Boa aí, Clarice. Choque séptico, choque neurogênico, os pacientes com acidente vascular cerebral ou com trauma raquimedular, choque anafilático por um antígeno alergênico, tá? Isso são as principais causas de choque distributivo. Isso aí, Denise, alteração do tônus vascular. Perfeito. Vocês estão estudando, hein, gente? Vocês estão bem. Vamos lá. Na avaliação do passo D, na nossa avaliação inicial do trauma, nós temos duas formas, como eu falei para vocês, para avaliar. Usando a sigla AVDI, que é o método rápido, se o meu paciente está alerta, se ele responde a estímulo verbal, se ele só responde à dor ou se ele está inconsciente. Ou posso utilizar a escala de coma de Glasgow. Ok? E no passo E... gente, muito bom. Ainda bem que eu passei aqui, ó. Tem pacientes de trauma que não podem ser, estão contraindicados, por exemplo, no passo E, a uma sondagem nasogástrica. A sondagem nesses pacientes tem que ser orogástrica. Que os pacientes de traumas estão contraindicados a uma sondagem nasogástrica. Vamos lá, vamos ver se vocês estão atentos com isso aí. Quais são esses pacientes? E como que eu identifico esses pacientes? Os pacientes que no passo E não podem ser submetidos à sondagem nasogástrica, e somente orogástrica. E como é que eu identifico esses pacientes? Dica, a forma de identificar é uma avaliação clínica, rápida, só com inspeção. Alguém aí participa? Paola, Gabriela, Denise, Clédson, Maria Lopes. Vamos lá, gente. Como é que eu identifico que paciente de trauma é esse que não pode ser submetido no passo E à sondagem nasogástrica, somente sondagem orogástrica? E que sinais são esses? Parabéns, Clédson. Não, Clarice, não é o paciente de TRM, não. Também não é, André, o paciente com perda de consciência. É o paciente, como diz o Clédson, com trauma de base de crânio. Todo paciente com sinais de trauma de base de crânio, com esse trauma específico, que é a base do crânio, nós devemos evitar aspirações e sondagens nasogástricas. Devem ser feitas aspirações orogástricas. Quais são os 5 sinais de trauma de base de crânio? Primeiro, blefarohematoma, ou sinal de Panda ou de Guaxinim. É um hematoma na região orbital ocular. Segundo sinal, é uma rinorragia, que seria um sangramento nasal. Terceiro sinal, uma otorragia, que é um sangramento no ouvido. Quarto sinal, sinal de Barrow, ou sinal de Batley, que é um hematoma atrás da orelha, na região mastoide. E o quinto sinal, o sinal do duplo anel. Como é que faz isso daí? A gente vai pegar um papel, comprimir o sangramento nasal. Se tiver 2 rodelinhas, uma em volta, transparente, e outra com sangue, referente às 2 narinas, significa que o paciente está perdendo líquor e sangue, trauma de base de crânio. Então, todos esses pacientes que têm esses 5 sinais, ou um deles, ele tem suspeita de trauma de base de crânio, não pode ser feita sondagem nasogástrica, somente orogástricas, e evitar também aspirações nasais. Tá? Como é que vai confirmar se tem trauma de base de crânio ou não? Com uma tomografia. Ok?
Bom, fizemos uma revisão geralzona aí de trauma. Vocês querem sugerir algum assunto para a gente poder falar aqui, nesse tempo que está restante? Deixa eu colocar um outro assunto aqui interessante. 1 minuto. Ah, esse assunto costuma ser bom. Vamos falar um pouco sobre suporte avançado, suporte básico de vida em parada ou ressuscitação cardiopulmonar ou parada cardiorrespiratória. Vocês viram lá que no nosso edital não tem um referencial de qual protocolo que vai ser usado, hein, gente? Então, assim, eu estou procurando... A última grande mudança estrutural no protocolo de ressuscitação cardiopulmonar foi feito em 2015. De lá tem algumas alterações, tá? Que eu coloco na minha aula que está gravada lá no curso online. Gente, a Maria Lopes está sugerindo AVC. Não sei se a gente vai ter tempo para tudo isso não, Maria. De qualquer forma, tem essa aula lá no curso gravado, a aula de acidente vascular cerebral, ok? Vamos falar um pouquinho sobre parada cardiorrespiratória. Como é que pode aparecer esses tipos de questões? Vamos ver essa aqui, ó. Na parada cardiorrespiratória, PCR, segundo os destaques de atualização de diretriz do American Heart Association, ou seja, a TLS é para trauma, tá? A CLS é o suporte avançado de vida em cardiologia, que é feito pelo American Heart Association. Então, segundo essas atualizações da diretriz de 2015, para RCP, reanimação cardiopulmonar, para adultos e adolescentes, a relação compressão-ventilação sem via aérea avançada e quando houver 1 ou 2 socorristas é de 30 para 2 ventilações, 15 para 2 ventilações, 30 para 1 ventilação ou 15 para 1 ventilação. Gente, vamos lá. A Zilda está perguntando aqui, ó, sobre a portaria 2048, tá? Vai respondendo aí para mim se é letra A, B, C ou D. A Zilda, vamos lá, deixa eu responder uma de cada vez. A Zilda está perguntando sobre a 2048, se houve alguma alteração. Zilda, a 2048 é a principal portaria de urgência e emergência que cai muito em concurso. Mas no nosso edital não está contemplando a 2048. Confere lá para você ver. Eles estão contemplando uma outra portaria que redefine, tá? A portaria que, agora me falhou a memória, o número dela, mas que redefine a forma de financiamento e organização das UPAs. No nosso edital é essa portaria e não a 2048. Eu também acho que a 2048 é importantíssimo, mas no nosso edital não tem isso na referência. Teve uma outra pergunta aqui que eu quero responder. Espera aí. A Fernanda perguntou, professor, não vai cair o manual, o último protocolo de 2020? Fernanda, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Mas se você conferir lá no nosso edital, não tem, está falando no conteúdo programático, que vai cair parada cardiorrespiratória, mas não está falando qual protocolo é na referência. Então, vamos ver o edital de 2015, o que vem mudando de lá para cá. Que a última grande alteração foi em 2015. Respondido, Fernanda? Vamos lá, gente, responder essa questão. Alexandra, letra A. Gabriela, letra A. Maria de Fátima, letra A. Fernanda, letra A. Isso aí, gente, letra A, né? Quais são as principais diretrizes aí de parada cardiorrespiratória? Gente, vamos lá. Uma coisa que eu já vi alguns alunos confundindo. Não vamos confundir a avaliação inicial de politrauma ou de primeiros socorros, o A, B, C, D, E, com a avaliação e atendimento de parada cardiorrespiratória, que é o CAB. Aqui, na parada cardiorrespiratória, primeiro é circulação, segundo, vias aéreas superiores e terceiro, respiração. Por que foi feita essa inversão lá atrás?
justamente para priorizar as compressões e a identificação da parada cardíaca. Porque quanto mais tempo a pessoa perde nas compressões torácicas, pior é o prognóstico desse paciente em parada cardiorrespiratória, ok? Vamos lá. Quando eu atendo, lembrando que tem duas formas de eu atender essa parada cardiorrespiratória. Inicialmente com um BLS ou um suporte básico de vida, passando para um suporte avançado de vida. Qual que é a diferença entre o suporte básico e o suporte avançado de vida? No suporte básico, nós vamos contar com a ressuscitação básica de vida, ou seja, com as ventilações e compressões, e se tiver um desfibrilador no local, fazer uma desfibrilação quanto antes. Tá? Geralmente, no suporte básico de vida, é utilizado um DEA, um desfibrilador externo automático. Agora, no suporte avançado de vida, lembrando que a primeira coisa, para termos um suporte avançado de vida bem sucedido, precisamos de ter um suporte básico de vida bem feito. Se eu não tiver um suporte básico de vida bem feito, não adianta eu ter os recursos de suporte avançado de vida. Quais são os recursos que eu tenho em suporte avançado de vida numa ressuscitação cardiopulmonar diferente do suporte básico de vida? Eu vou ter recurso de via aérea definitiva, ou seja, tubos, ou no trauma lá, né, traqueostomia percutânea. Eu vou ter medicamentos e um desfibrilador manual, tá? Então, além de... Aqui eu não preciso de um médico no suporte básico de vida, mas aqui no suporte avançado de vida eu preciso de uma equipe treinada e de um médico. O que a gente tem que prestar muita atenção em questões de concurso, que aparece demais, tá? Um resumo dos componentes da RCP de alta qualidade para profissionais de saúde. Primeiro, segurança no local. Tem segurança no local? Verifica a responsabilidade. Acione o serviço de atendimento médico. Avalie junto, em até 10 segundos, que eu já vi muitas questões de concurso isso, avaliar respiração e checar pulso. Iniciar compressões torácicas juntos com ventilação, no ritmo de 30/2, numa frequência de 100 a 120 por minuto, numa profundidade de 5 centímetros e não deve exceder de 6 centímetros. Isso daí é um resumão que, geralmente, essas questões aparecem muito em prova de concurso. Algumas outras informações importantes numa ressuscitação cardiopulmonar. Como eu falei para vocês, não é ABC, como numa avaliação de trauma, mas CAB, compressões, desobstrução das vias aéreas e ventilação, e o quanto antes, uma desfibrilação externa automática precoce. Tá? As compressões, relações compressões e ventilação, até a colocação de uma via aérea avançada, ou seja, de um tubo. Nos adultos, 30/2, independente se é 1 ou 2 socorristas. Em crianças, 30/2 com 1 socorrista, 15/2 em 2 socorristas, 30/2 em bebês com 1 socorristas e 15/2 com 2 socorristas. Tá? Profundidade nas compressões torácicas, no adulto, no mínimo de 2 polegadas ou 5 centímetros, não exceder 6 centímetros. Lembrando que eu já vi muito isso em prova de concurso. A cada compressão tem que deixar o tórax voltar ao normal, que é para ter enchimento das cavidades sanguíneas, as cavidades cardíacas de sangue. Tá? Na criança, no mínimo, 1/3 do diâmetro anteposterior do tórax, tá? Ou cerca de 2 polegadas, 5 centímetros. Em bebê, no mínimo, 1/3 de diâmetro anteposterior do tórax, ou seja, cerca de 1,5 polegadas ou 4 centímetros. Tá? Ventilação deve ser feita a cada 6 a 8 segundos. Isso daí foi mudado para cada 8 a 10 ventilações por minuto. Ok? Posicionamento numa ressuscitação cardiopulmonar no adulto.
Respondendo a Maria Lopes. Maria, eu vou gravar essa aula aqui, que vai estar lá no conteúdo gravado. Eu não gravei ainda. Eu estou dando privilégio a outros conteúdos para deixar por último parada cardiorrespiratória, viu? Vai ter lá, sim, é porque eu não gravei ainda. Nós estamos em processo de gravação, que é muito conteúdo, ok? Vamos lá, posicionamento das mãos. Nos adultos, 2 mãos sobre a metade inferior do externo, ou eu posso usar aquela antiga, achar o apêndice fóide 3 a 4 dedos superior, ou seja, no terço médio external. Na criança até de 1 ano até a puberdade, 2 mãos ou uma, né? Opcional para crianças muito pequenas, sobre a metade inferior do externo. E em bebês, 2 dedos no centro do tórax, abaixo da linha mamilar, ou uma técnica de 2 polegares, tá? No centro do tórax, ao longo da baixa da linha mamilar. Como é que se faz o movimento de compressão torácica? A gente não faz força com o braço. Tem que manter a linha da coluna reta e faz articulação do quadril para comprimir. Ok? Atenção, espere sempre o retorno total do tórax após cada compressão e não apoie do tórax a cada compressão. Limite as interrupções das compressões torácicas em menos de 10 segundos e dispositivos mecânicos para compressão torácica geralmente não têm boa comprovação científica. Vamos lá, eu queria passar aqui rapidamente para a gente poder falar no suporte avançado de vida, como é que seria, além da ressuscitação, o que é importante que eu vejo muito em provas de concurso. Nós temos 2 ritmos, né? Uma vez que eu comecei o suporte básico de vida, uma vez que eu comecei o suporte básico de vida e vou para o suporte avançado de vida, nós temos 2 ritmos que devem ser detectados e que têm tratamentos diferentes. Os ritmos chocáveis e os ritmos não chocáveis. Tá? Os ritmos chocáveis, quais são eles? Primeiro, a fibrilação ventricular, que é esse ritmo aqui, onde nós temos uma desorganização por ter pulsos ectópicos em todo o ventrículo. E o segundo, a taquicardia ventricular sem pulso. Quando nós temos ritmos chocáveis, qual que é a indicação do tratamento? Choque, ou seja, desfibrilação. Esses choques podem ser feitos na literatura de 2 formas, com desfibrilador monofásico e com desfibrilador bifásico. O desfibrilador monofásico, choque de 360 joules. O desfibrilador bifásico, choque de 200 joules. Professor, tem que ser sempre 200 joules? Não, a literatura fala que 360 joules também tem a mesma resposta na ressuscitação cardiopulmonar. O Cledson está perguntando aqui, professor, e atividade elétrica sem pulso? TV, fibrilação ventricular, é o que eu estou falando. Os ritmos chocáveis, que é a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso, o ritmo, o tratamento é a desfibrilação. Agora, na atividade elétrica sem pulso, e na assistolia, o tratamento é medicamentoso. O que envolve aqui nesse tratamento? Adrenalina, a cada 3 ou 5 minutos, e pode ser substituída, que aqui é 1 miligrama, que pode ser substituído por vasopressina, 40 unidades. Tá? Daí é uma coisa que a gente vê muito também em prova de concurso. Pessoal, alguma dúvida aí, algum assunto que vocês querem que eu fale de parada cardiorrespiratória? Deixa eu ver aqui nos slides. Bom, isso aqui é importante, ó. Sobre o protocolo, né? Inicia a RCP,
tá? Tem que fornecer oxigênio para esse paciente, colocar um monitor e trazer o desfibrilador o quanto antes. Verifique o ritmo. Se for um ritmo chocável, tem que fazer a desfibrilação desse paciente e imediatamente voltar com a RCP contínua para não ter tempo de aumentar a isquemia miocárdica. Monitorize a qualidade da RCP contínua e verifique o ritmo de novo. O que isso daqui está nos falando? Que sempre após um choque, tem que ser iniciada a RCP e só depois conferido o ritmo. Beatriz de Fátima, epinefrina é adrenalina. Epinefrina é adrenalina. É a mesma coisa, tá? São as drogas vasoativas. Epinefrina é adrenalina e norepinefrina é noradrenalina. Ok? Gente, vai mandando a dúvida aí que nós estamos chegando no nosso tempo, viu? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para lembrar aqui para vocês. Ótimo. Dos vasopressores, né? Nos ritmos não chocáveis, atividade elétrica sem pulso, que é qualquer ritmo sem pulso, e na sistolia, que é aquele ritmo retilíneo ao monitor. Né? Pode ser usada epinefrina 1 mg a cada 3 ou 5 minutos, EV, ou via tubo traqueal, tá? Ou uma dose de vasopressina também pode substituir 40 unidades. Mantendo-se, né, nos casos dos ritmos chocáveis, que chocou já 1, 2, 3 vezes o paciente, mantendo uma fibrilação, estou respondendo aí, Maria Lopes, sobre a mildarona, mantendo a fibrilação ventricular, pode ser administrado 300 miligramas EV de amildaronas em bolos, mais 100 miligramas de manutenção, após o retorno do ritmo. 1 miligrama por minuto, por 6 horas e 0,5 miligramas por minuto por mais 18 horas. Existe uma outra alternativa, que é a lidocaína, 1 a 1,5 miligramas por quilo de peso, e o sulfato de magnésio é utilizado. Está chegando no horário aí, bem? É até que horas? Você sabe, Sal? Não. Você olha lá, confere com o Valdir para mim. E o sulfato de magnésio pode ser utilizado nos torsais de Points. Isso daí eu acho pouco provocar aí na nossa prova, mas é só a título de curiosidade. Alguém aqui já ouviu falar em torsais de Points? Vem do francês. Vamos lá. Existe a taquicardia monomórfica, tá? É quando tem um QRS aberrante e ele tem o mesmo padrão. Nas taquicardias polimórficas, tem um tipo chamado torsai de Points. Ele se reverte sempre com sulfato de magnésio, tá? O Cledson perguntando sobre a atropina. Sim, Cledson, a atropina ela não entra no protocolo de parada cardiorrespiratória, mas ela tem que ser mantida no carrinho de urgência nos casos dos pacientes com bradicardia. Né? Existem, então, as bradicardias que podem ser tratadas com atropina. Lembrando que existe bradicardia, que é um bloqueio total, que pode ser também utilizado os marcapassos, ou pode ser utilizado uma bradicardia com um bloqueio de segundo ou de primeiro grau. O bloqueio de primeiro grau, quando tem um espaçamento do espaço PR, e de segundo grau, quando nós temos Mobitus 1 e Mobitus 2, vocês podem estudar, mas apesar que eu não vi isso no nosso conteúdo. Cledson, está respondido? Algum outro medicamento do carrinho de urgência que vocês tenham dúvida? Podemos falar aqui. Ok? Então, aqui mostrando para vocês. Uma atividade elétrica sem pulso é um ritmo que deveria estar associado a um pulso central. Existe atividade elétrica organizada, porém há uma dissociação, um impedimento da contração muscular efetiva, sem resposta mecânica que gere débito suficiente de pulso arterial. E aqui a sistolia. Ok? Já está na hora? Gente, adorei estar com vocês. Está na hora da gente encerrar. Muito gostei dessa interação nesse tempo de pandemia.
onde a gente, né, tem que estar com o sorriso tapado mesmo, infelizmente. A gente tem que se cuidar, mas eu gostei dessa ferramenta, espero que a gente possa se encontrar outras vezes. O meu e-mail, para quem tiver alguma dúvida ou alguma solicitação, eu puder ajudar de alguma forma, é esse aqui, ó, dreduardodias@gmail.com. Queria agradecer a presença de vocês e agora eu vou deixar com a equipe da Ideal.